Olá, eu sou a professora Aline Amorim e vamos iniciar a nossa aula sobre mediação pedagógica e feedback na EAD. O que nós vamos abordar nessa aula? Primeiramente, quem é o mediador na educação à distância, as dimensões da mediação pedagógica em educação à distância, a avaliação e o feedback e as boas práticas na mediação. Vamos iniciar com um conceito do que é mediação pedagógica. E nós poderíamos aqui trazer diversos conceitos do referencial teórico. Porém, eu trouxe um que é o definido, então, pela nossa rede de educação profissional e tecnológica. Quem é o mediador para a rede de educação profissional e tecnológica? Então, a mediação pedagógica na rede EPT é definida pela atuação docente no processo de ensino à distância, esclarecendo dúvidas, promovendo espaços de construção colaborativa do conhecimento, participando dos processos avaliativos, orientando e corrigindo as atividades, entre outras atividades que podem ser agregadas de acordo com a característica e a metodologia de cada curso. Então, um resumo de quem é o mediador ou o tutor na EAD. Primeiramente, é importante lembrar que a educação à distância ela é feita geralmente com base na docência coletiva. Então, o mediador ou o tutor, a depender de como a instituição ou o programa chama esse docente, é aquele que atua durante a execução de um curso ou de uma disciplina, interagindo com os alunos. Então, nós consideramos o docente que é o mediador ou o tutor a partir do momento que a disciplina está em execução. Geralmente, é o professor que acompanha o aluno ao longo do processo de aprendizagem, dialogando, auxiliando nas dúvidas e também realizando a avaliação desse aluno. O mediador ou tutor, ele vai atuar no ambiente virtual ou no polo de apoio presencial de acordo com a metodologia do curso. Prosseguindo, vamos pensar nas características desse professor, desse tutor ou desse mediador no momento em que ele está atuando no curso e para que ele tenha, então, práticas exitosas na educação à distância durante o acompanhamento dos estudantes. Nós trouxemos aqui 3 dimensões. Primeiramente, o conhecimento tecnológico, que inclui também o conhecimento do ambiente virtual. É fundamental que o professor mediador ou o professor tutor tenha um conhecimento tecnológico de base para que ele possa auxiliar o aluno. Segundo, o conhecimento pedagógico e de conteúdo. É um conhecimento que tem que estar lado a lado com o conhecimento tecnológico, porque o mediador precisa orientar o aluno ao longo do processo de aprendizagem. Para isso, ele precisa ter o domínio do conteúdo da disciplina que ele é responsável. E, por fim, boas práticas na mediação, que é um conjunto de ações que pode ajudar nesse processo de mediação pedagógica no ambiente virtual de aprendizagem na educação à distância. E aqui nós trouxemos um conjunto de dimensões do processo da mediação pedagógica na educação à distância que nós consideramos tanto com base no referencial teórico da área, quanto nas nossas práticas como docentes aqui no CEFOR. Nós temos diversas abordagens, como você pode ver aí nessa imagem, desde a articulação com a equipe do curso até a abordagem inclusiva, e pensando que essas abordagens se articulam, ou seja, não há uma hierarquia entre elas. É preciso que o tutor ou o mediador ele consiga olhar para a complexidade dessas dimensões e compreender que todas elas estão articuladas na sua prática. Vamos detalhar um pouquinho de cada dimensão, iniciando aqui pela articulação com a equipe do curso. Nessa dimensão, o docente ele precisa ter atenção à articulação que ele precisa ter com toda a equipe que está envolvida. Como você já estudou, um curso na modalidade à distância ele envolve uma equipe multidisciplinar, uma docência coletiva. Então,
Existem diversos desafios ao longo do processo, desde o ambiente virtual até as relações com os alunos, onde esse mediador que está lá na ponta, que muitas vezes não foi ele que produziu a sala virtual, quando a disciplina inicia, ele começa a ter o contato, o feedback dos alunos, algumas questões às vezes que não estão funcionando no ambiente virtual, ou alguma dúvida sobre o conteúdo, enfim, todas as questões que começarem a surgir, ele precisa imediatamente se articular com a equipe e saber quem são as pessoas, quais são os papéis, a quem ele precisa recorrer. Então, por exemplo, a relação com o professor da disciplina, caso não seja ele o responsável, ele está ali no papel de mediador, ele precisa ter uma forte relação com o professor, que geralmente se denomina professor formador. Então, principal relação com ele vai ser com esse profissional, mas também com o coordenador de curso e outros papéis que tiverem nessa equipe, se tiver coordenador de tutoria, enfim, suporte técnico, todas as relações que ele precisa se articular para quê? Para que o aluno seja rapidamente atendido nas suas necessidades. Na dimensão que se refere à afetividade e empatia, nós vamos então prezar por uma comunicação, uma relação com o aluno que considere as suas necessidades. Nós precisamos compreender que nós estamos num ambiente virtual, esse ambiente ele pode gerar alguns ruídos, mas que é possível por meio de uma comunicação afetiva, de uma escrita cuidadosa, da comunicação com o aluno, da presença no ambiente virtual, que a gente consegue fazer trocas e ter ali uma comunicação que deixe o aluno se sentir seguro e pertencente àquela turma, àquela sala de aula virtual. Ele percebe que tem alguém se preocupando com ele. A forma como a gente fala com o aluno, que geralmente é pela escrita no ambiente virtual, ela pode sim ser afetiva e nós conseguimos desenvolver relações empáticas também no ambiente virtual. Na dimensão que se refere à comunicação mediada por tecnologia digital, nós temos que ter atenção ao domínio tecnológico. Nós temos que compreender que é necessário que o mediador ou tutor desenvolva diversas habilidades, porque desde a comunicação com o aluno no AVA, a correção das atividades, o uso de tecnologias digitais para diversos fins, inclusive para o desenvolvimento de atividades fora do ambiente virtual, é muito necessária. Além disso, o tutor, o mediador, ele precisa estar preparado para diversas atividades, como, por exemplo, gravar um tutorial para o aluno ou auxiliá-lo nas dúvidas com o próprio uso da tecnologia. Então é necessário esse domínio, é necessário estar muito preparado para atuar no digital. Na dimensão que se refere ao diálogo, interação e interatividade, nós precisamos considerar as questões relacionadas ao papel do mediador na promoção da interação e da interatividade junto aos estudantes. Então, em algumas metodologias, existe pouco diálogo, pouca interação e às vezes nenhuma interatividade. Em outros cursos, como por exemplo, grande parte dos nossos cursos aqui do CEFOR, a metodologia preza tanto pelo diálogo quanto pela interação e também pela interatividade. E nesse sentido, o mediador ele vai promover todo esse diálogo no ambiente virtual. De que forma? Dando retorno aos alunos, mediando os fóruns, dando feedback, trazendo para o aluno respostas às suas questões. Existem vários caminhos, várias formas de interagir com o aluno no ambiente virtual. E essa dimensão dá conta, então, desse diálogo, dessa interação e dessa interatividade, para a qual o mediador precisa estar preparado. A dimensão da superação da distância transacional nos diz que existe um espaço cognitivo entre professor e aluno causado pela distância física, o que leva a um espaço de potenciais mal-entendidos no ambiente virtual. Então, o mediador precisa pensar nessa superação. Como fazer
para que o fato de estarmos separados fisicamente do aluno e também estarmos muitas vezes em momentos assíncronos, onde o mediador vai responder em algum momento, o aluno vai responder em outro momento. A ideia é que a gente consiga superar essa distância por meio de uma atuação eficaz no ambiente virtual de aprendizagem. Com relação à dimensão da abordagem de situações desafiadoras, é importante que o mediador saiba que, ao longo da sua atuação, diversas situações irão ocorrer. E nós podemos ter situações de plágio acadêmico, situações de aluno reclamando da sua avaliação, situações de aluno com dificuldades em relação à tecnologia, entre muitas outras situações que podem ocorrer. E nesse sentido, não há uma receita, o mediador precisa entender que ele vai se deparar com essas situações, e em todas elas ele precisa agir da forma mais cordial possível e sempre em diálogo, buscando lá a dimensão da articulação com a equipe do curso, buscando então a equipe, o professor, o coordenador de curso, para conduzir a situação da melhor forma possível. A abordagem inclusiva parte do ponto de uma educação para todos. Então, é importante que o mediador desenvolva um olhar para a inclusão na sala virtual, seja em função dos alunos deficientes que necessitam então de acessibilidade. Então, a acessibilidade digital, é importante que o mediador conheça essas ferramentas, mas também que ele consiga auxiliar a todos os estilos de aprendizagem, a todos os alunos, que ele consiga se antecipar às dúvidas, que ele consiga estar presente para auxiliar aquele aluno que precisa de um apoio, porque nós sabemos que as pessoas aprendem em ritmos diferentes e também possuem conhecimentos prévios diversos. Então, em um mesmo curso, alguns alunos vão ter uma facilidade maior de aprendizagem por conta do seu histórico, dos seus conhecimentos prévios, e outros, mesmo não tendo nenhuma deficiência, podem ter um pouco mais de dificuldade na aprendizagem. Então é importante que o mediador consiga ter um olhar para todos esses casos. E agora chegamos na dimensão do acompanhamento, avaliação e feedback. E para que essa dimensão tenha a atenção que ela merece, é importante que ela esteja articulada com todas as outras que nós já falamos até aqui. Nessa dimensão, o mediador vai acompanhar o aluno ao longo do processo de aprendizagem, desde o momento que ele entra no curso até o momento da avaliação, seja durante o processo, seja ao final, no fechamento de uma disciplina ou de um curso. E aqui eu gostaria que você refletisse um minutinho sobre todas essas dimensões que nós acabamos de elencar e o quanto elas precisam estar articuladas para que a gente consiga, então, contribuir para o sucesso do nosso aluno na modalidade à distância, porque afinal de contas, esse é o nosso maior objetivo. E nós vamos então, nessa dimensão do acompanhamento, da avaliação e o feedback que perpassa por todas as outras, aprofundar um pouco em diversos processos dessa dimensão. Nessa dimensão, nós temos um olhar para o aspecto tecnológico, que envolve o domínio das funcionalidades do AVA para o acompanhamento e avaliação. Então, falando especificamente do AVA Moodle, nós temos como exportar relatórios, enviar mensagens, lançar as notas e os próprios comentários de feedback, utilizando as ferramentas disponíveis para facilitar esse processo. E mesmo que você utilize um outro ambiente virtual que não o Moodle, todos os AVAs possuem mais ou menos as mesmas características e funcionalidades no que se refere a esse processo de acompanhamento e de avaliação.
E com relação ao aspecto organizacional e pedagógico de conteúdo, é preciso que o mediador consiga elaborar um retorno construtivo para o aluno, e isso ele só vai conseguir se tiver o domínio do conteúdo e em tempo, de forma clara e coerente com os objetivos, os critérios e as rubricas de avaliação da disciplina ou do curso que ele estiver mediando. É preciso compreender que no ambiente virtual nós temos a possibilidade de dois tipos de feedback. O feedback imediato, que é o feedback automático, então esse feedback ele está disponível em atividades do tipo questionários de autocorreção, jogos e H5P. Então são essas atividades no ambiente virtual cujo feedback já é automático. Então, quando o professor responsável pela disciplina configura essas atividades já com o feedback automático, nesse caso, o mediador não precisa corrigir. O feedback é automaticamente disponibilizado ao aluno. Nesse caso, é importante que o professor sim configure o feedback para que o aluno saiba por que ele errou e qual seria a resposta correta. Então, é um feedback automático. O único detalhe é que na atividade do tipo questionário, se tiver questões dissertativas, então essa parte do questionário vai precisar sim ser corrigida pelo mediador. No caso dos demais feedbacks, ou seja, os que são realizados pelo mediador ou tutor, e aqui no caso nós estamos falando especificamente de feedback humano. Então, no Ava Moodle, você vai encontrar esse tipo de feedback em atividades do tipo fórum e do tipo tarefas diversas. A tarefa, ela é uma atividade genérica, então o professor ele vai configurar essa atividade, inclusive ele pode pedir que o aluno faça uma atividade fora do ambiente virtual, mas a tarefa vai ser sempre um espaço onde o mediador poderá lançar a nota e o feedback. E os fóruns, o mediador pode e deve mediar esses fóruns de acordo com a proposta e depois, então, corrigir esses fóruns. Aqui nós temos na tela diversos exemplos de atividades e também com os diversos tipos de avaliação. A atividade do tipo tarefa, ela permite uma avaliação simples, uma avaliação avançada, com guia ou com rubrica de avaliação. Da mesma forma, o fórum também é uma atividade que possui a possibilidade de configurarmos os métodos de avaliação avançados, que é a rubrica e a guia de avaliação também no fórum. Além dessas que eu citei, que são as principais, nós temos outras atividades no Moodle que também podem ser avaliadas e que a nota que o mediador lança no AVA, ela vai automaticamente para o que a gente chama de relatório de notas do Moodle. E se esse ambiente virtual for integrado ao sistema acadêmico da instituição, essa nota também ela vai automaticamente para o sistema acadêmico e vai computando então a nota do aluno até chegar na nota final de acordo com a forma como o professor configurou. Então aqui nesse caso, cabe ao mediador fazer as avaliações dessas atividades de acordo com a proposta de avaliação. Quando forem atividades do tipo de feedback automático, o mediador não precisa fazer nada, somente o acompanhamento dessas atividades e reportar caso o aluno relate algum problema. Nessa aula nós ficamos por aqui. A prática dessas avaliações você vai ver na sala de prática e continue na nossa próxima aula, onde nós vamos abordar com mais profundidade o feedback formativo. Até a próxima!